Você conta seus planos para todo mundo e depois se pergunta por que nunca os realiza. Cada sonho que você compartilha prematuramente morre um pouco. Cada meta que você anuncia perde força. Cada projeto que você revela antes da hora vira alvo de críticas, dúvidas e sabotagem. Você sabe disso. Sente isso. Já viveu isso dezenas de vezes. Por que continua fazendo? Porque você precisa de aprovação, precisa de aplauso, precisa sentir que está fazendo algo importante antes mesmo de fazer. Mas os verdadeiros realizadores trabalham diferente. Eles guardam seus sonhos como sementes preciosas, protegem suas ideias como tesouros, cultivam seus projetos no silêncio absoluto até que os resultados gritem mais alto que qualquer palavra. Enquanto você busca validação, eles constroem impérios. Enquanto você explica seus planos, eles executam. Enquanto você perde energia falando, eles ganham poder agindo. Nos próximos minutos, vou revelar por que o silêncio é sua arma mais poderosa, por que falar mata seus sonhos e, principalmente, como usar esse conhecimento para finalmente realizar tudo o que você sempre quis. Prepare-se. Sua vida está prestes a mudar para sempre. Número 1. A importância do silêncio e da discrição. Existe um poder que você ainda não descobriu completamente. Um poder tão simples que parece insignificante, mas tão transformador que pode mudar o curso da sua vida para sempre. Esse poder é o silêncio. Não estou falando do silêncio vazio, da passividade ou da covardia. Estou falando do silêncio estratégico, daquele que protege seus sonhos mais preciosos enquanto eles ainda são frágeis. Do silêncio que age como um escudo invisível contra as forças que querem destruir sua visão antes mesmo dela nascer completamente. Você já percebeu como as pessoas reagem quando você compartilha um sonho grande? Observe bem na próxima vez. Veja os olhos delas, escute o tom da voz, note as perguntas que fazem. A maioria não está celebrando com você, está testando você. Está procurando brechas na sua convicção para plantar sementes de dúvida. Você tem certeza disso? Já pensou nos riscos? E se não der certo? Fulano também tentou isso e não conseguiu. Essas palavras chegam até você disfarçadas de preocupação, de cuidado, de amor. Mas são veneno puro para uma visão em formação. São como chuva ácida sobre uma plantinha que acabou de brotar. E você, na sua inocência, aceita esse veneno pensando que é água limpa. Por que isso acontece? Porque seus sonhos grandes expõem a mediocridade alheia, porque sua coragem de sonhar alto faz os outros confrontarem sua própria covardia. Porque seu movimento em direção à grandeza revela a estagnação deles, e isso dói. Dói tanto que eles precisam tentar parar você para não se sentirem tão pequenos. O silêncio protege você dessa sabotagem emocional. Quando você guarda sua visão para si mesmo, ela cresce em um ambiente controlado, seguro, livre das toxinas externas que poderiam enfraquecê-la. É como cultivar uma planta rara em uma estufa antes de transplantá-la para o jardim. Você controla a temperatura, a umidade, a luz, você protege cada folha, cada raiz, cada broto. Mas quando você expõe sua visão prematuramente, é como plantar essa mesma planta rara no meio de uma tempestade. As chances de ela sobreviver são mínimas. E se por acaso sobreviver, será deformada, enfraquecida, uma sombra do que poderia ter sido. Pense nos momentos da sua vida em que você teve uma ideia brilhante, um sonho poderoso, uma visão clara do que queria alcançar. Lembre-se da energia que sentia, da certeza que tinha, da motivação que pulsava nas suas veias. Agora lembre-se de quando você compartilhou essa visão com alguém pela primeira vez. Como foi? A energia aumentou ou diminuiu? A certeza se fortaleceu ou começou a vacilar?
Se você for honesto consigo mesmo, vai admitir que na maioria das vezes a energia diminuiu. A dúvida começou a se infiltrar. A motivação começou a vazar como o ar de um pneu furado. E quanto mais você falava sobre o seu sonho, menos real ele parecia se tornar. Isso não é coincidência. É um princípio universal. A energia que você gasta falando sobre seus planos é energia que deixa de ser investida na execução deles. A validação que você busca ao compartilhar sua visão é uma validação falsa que enfraquece sua necessidade de provar para si mesmo que você é capaz. O silêncio força você a encontrar validação internamente. Força você a ser seu próprio juiz, seu próprio incentivador, seu próprio crítico construtivo. E isso é exatamente o que você precisa para se tornar verdadeiramente forte. Para desenvolver uma convicção inabalável, para criar raízes profundas que nenhuma tempestade externa conseguirá arrancar. Grandes realizadores sempre entenderam isso instintivamente. Eles trabalharam em silêncio por meses, anos, décadas, até que seus resultados fossem tão poderosos que falassem por eles. Eles não precisaram convencer ninguém de nada. Não precisaram pedir permissão. Não precisaram explicar suas escolhas. Simplesmente apareceram com o trabalho feito, com o império construído, com a revolução já em andamento. O silêncio não é passividade. É estratégia. Não é medo. É sabedoria. Não é fraqueza. É poder concentrado esperando o momento certo para se manifestar. Número 2. Os perigos de compartilhar planos. Você está sabotando seus próprios sonhos e nem percebe. Cada vez que você abre a boca para falar sobre seus planos, você está cometendo um erro que pode custar tudo. Um erro que transforma visionários em sonhadores, realizadores em faladores, conquistadores em promesseiros. O problema não é ter planos. O problema é expô-los antes da hora certa. É como mostrar as cartas na mesa antes de fazer sua jogada. É como revelar sua estratégia militar para o inimigo. É como abrir o cofre antes de guardá-lo em um lugar seguro. Quando você compartilha seus planos prematuramente, você não está buscando apoio. Você está buscando validação. E essa busca por validação é o primeiro sintoma de uma convicção fraca. Se você realmente acreditasse no que está fazendo, não precisaria da aprovação de ninguém para continuar. A força da sua visão seria suficiente. Mas você compartilha porque no fundo tem dúvidas. Porque parte de você ainda não está convencida de que é possível. Porque você quer que alguém te diga que é uma boa ideia, que você está no caminho certo, que vale a pena tentar. Você quer que alguém divida o peso da responsabilidade com você. E aí está o primeiro perigo. Ao compartilhar, você transfere parte do seu poder de decisão para outras pessoas. Você torna o sucesso do seu projeto dependente da opinião alheia. Se elas apoiam, você se sente motivado. Se elas duvidam, você se sente desencorajado. Você vira um barco à deriva, mudando de direção com cada vento de opinião que sopra. O segundo perigo é ainda mais sutil e mortal. Quando você fala sobre seus planos, seu cérebro registra isso como progresso real. É como se uma parte primitiva da sua mente confundisse falar com fazer. Como se verbalizar fosse o mesmo que executar. E isso cria uma satisfação falsa que drena sua motivação para agir. Você já sentiu isso? Aquele alívio estranho depois de contar para alguém sobre um projeto que você quer começar? Como se você já tivesse feito alguma coisa importante, quando na verdade não fez nada além de mover os lábios. Essa sensação é o seu impulso para a ação sendo desperdiçado em palavras vazias. E então vêm as perguntas. As perguntas. Pessoas que nunca arriscaram nada na vida fazendo perguntas sobre os riscos do seu projeto. Pessoas que nunca construíram nada questionando seus métodos de construção.
Pessoas que nunca voaram tentando explicar por que você não consegue sair do chão. Você tem experiência nisso? E se der errado? Você sabe quanto custa? Por que não começa com algo menor? Já pensou em fazer um curso antes? Fulano tentou isso e não deu certo. Cada pergunta é uma gotinha de veneno injetada diretamente nas veias da sua motivação. Cada dúvida plantada na sua mente é uma erva daninha que vai crescer e sufocar sua visão original. Cada IC é uma rachadura na fundação da sua convicção. E o pior é que essas pessoas acreditam que estão ajudando. Elas realmente pensam que estão sendo úteis, cautelosas, realistas, mas a realidade é diferente. A realidade é que elas estão projetando seus próprios medos sobre você. Estão transferindo suas limitações para o seu mundo. Estão contaminando sua visão de possibilidades com sua experiência de impossibilidades. Você se torna refém das limitações alheias. Começa a ver obstáculos onde antes via oportunidades. Começa a calcular riscos onde antes via aventura. Começa a buscar garantias onde antes tinha fé. E assim, lentamente, sua visão original vai murchando, encolhendo, perdendo cor e vida. Mas existe outro perigo ainda mais devastador. A exposição atrai inveja. E a inveja é uma força destrutiva que trabalha incansavelmente para derrubar quem está tentando subir. Pessoas que estagnaram na vida não suportam ver outros em movimento. Pessoas que desistiram dos próprios sonhos não conseguem celebrar os sonhos alheios. Então elas atacam. Não abertamente, claro. Elas são muito inteligentes para isso. Elas atacam através de comentários aparentemente inocentes, através de perguntas aparentemente preocupadas, através de conselhos aparentemente bem-intencionados. Mas cada palavra é uma tentativa de fazer você desistir, de fazer você se contentar com menos, de fazer você aceitar a mediocridade como destino. E você, na sua ingenuidade, escuta, pondera, considera. Deixa que essas vozes externas se misturem com sua voz interior até não conseguir mais distinguir uma da outra. Até não saber mais o que você realmente quer e o que os outros acham que você deveria querer. A exposição precoce transforma você de protagonista em coadjuvante da própria história. Você deixa de ser o autor do seu destino para ser o intérprete dos medos alheios. E essa é a morte de qualquer sonho grande, de qualquer visão transformadora, de qualquer possibilidade real de grandeza. O silêncio protege você de tudo isso. Mantém sua visão pura, sua motivação intacta, sua energia focada onde realmente importa, na execução. Número 3. A fragilidade da visão inicial. Todo sonho nasce frágil. Delicado como um recém-nascido, vulnerável como uma chama no vento, sensível como uma planta que acabou de brotar da terra. E assim como um bebê precisa de cuidados especiais nos primeiros meses de vida, sua visão precisa de proteção nos primeiros momentos da sua existência. Você entende o que isso significa? Significa que existe um momento crítico na vida de qualquer sonho grande. Um período em que ele está particularmente vulnerável às influências externas. Um tempo em que uma palavra errada, um olhar de descrédito, um comentário mal intencionado pode ser suficiente para matá-lo antes mesmo dele ter a chance de se fortalecer. Pense em uma semente. Quando ela germina, o que acontece? Primeiro, ela precisa se estabelecer no escuro, criando raízes, absorvendo nutrientes, ganhando força interna antes de tentar romper a superfície. Se você escavar a terra para ver o progresso, pode danificar raízes ainda frágeis. Se você expuser a semente muito cedo à luz direta, ela pode morrer. Sua visão inicial funciona exatamente assim. Ela precisa de um período de gestação no escuro, longe dos olhares curiosos, longe das opiniões não solicitadas, longe das influências que podem deformar seu crescimento natural.
Ela precisa criar raízes profundas na sua mente antes de enfrentar o mundo exterior. Mas você tem pressa. Você quer mostrar para todo mundo o que está planejando. Quer receber parabéns antecipados. Quer ser visto como alguém que tem grandes planos, grandes sonhos, grandes ambições. E nessa pressa, você expõe sua visão antes dela estar pronta para lidar com o mundo. E o que acontece? O mesmo que aconteceria se você retirasse um bebê prematuro da incubadora. A visão não tem defesas desenvolvidas contra críticas, não tem força suficiente para resistir a dúvidas. Não tem estrutura sólida para suportar o peso das expectativas alheias. Uma pergunta mal feita pode plantar uma dúvida que vai crescer como um câncer. Um comentário aparentemente inocente pode quebrar sua confiança. Uma risada no momento errado pode fazer você questionar tudo. Porque sua visão ainda não tem o sistema imunológico necessário para se proteger dessas ameaças. E aí você começa a modificar seu sonho para agradar os outros. Começa a diminuir suas ambições para parecer mais realista. Começa a adicionar planos B, C e D, porque alguém te disse que é arriscado apostar tudo em uma única ideia. Começa a buscar validação externa para decisões que deveriam ser puramente internas. Sua visão original vai sendo diluída, modificada, diminuída, até se tornar uma versão pálida e segura do que um dia foi um sonho poderoso e transformador. É como se você pegasse um tigre selvagem e, por pressão social, tentasse domesticá-lo até ele se tornar um gatinho inofensivo. Por que isso acontece? Porque você não respeitou o tempo natural de amadurecimento da sua visão. Você não permitiu que ela ganhasse força interna antes de enfrentar as pressões externas. Você a expôs ao mundo quando ela ainda precisava de proteção, de cuidado, de um ambiente controlado para crescer. Os grandes visionários da história entenderam isso instintivamente. Eles guardaram seus sonhos como tesouros preciosos, protegendo-os das influências externas até que estivessem suficientemente fortes para se sustentarem sozinhos. Eles sabiam que uma ideia poderosa, quando ainda está em formação, é mais valiosa que ouro e mais frágil que cristal. Eles trabalhavam em silêncio, permitindo que suas visões ganhassem substância, clareza, força própria. Permitindo que as raízes se aprofundassem, que a estrutura se solidificasse, que o sistema de defesa se desenvolvesse. E só então, quando a visão estava madura e forte, eles a revelavam para o mundo. E quando faziam isso, o mundo não conseguia ignorá-la, não conseguia diminuí-la, não conseguia matá-la com críticas ou dúvidas. Porque a visão já tinha vida própria, força própria, convicção própria. Ela não dependia mais da aprovação externa para existir. Você tem duas escolhas. Pode continuar expondo suas visões prematuramente e vê-las morrerem uma após a outra. Ou pode aprender a protegê-las durante seu período mais vulnerável, permitindo que ganhem a força necessária para transformarem não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. A fragilidade inicial não é uma fraqueza, é uma característica natural de tudo que tem potencial para se tornar grande. E reconhecer essa fragilidade é o primeiro passo para proteger adequadamente aquilo que pode se tornar sua maior conquista. Número 4. A importância da execução. Palavras são baratas, promessas são fáceis, sonhos são gratuitos. Mas resultados custam tudo. Custam suor, sangue, lágrimas, tempo, energia, dedicação total. E é exatamente por isso que eles são a única moeda que realmente vale alguma coisa no mundo real. Você pode falar por horas sobre seus planos. Pode convencer qualquer um de que suas ideias são geniais. Pode pintar quadros mentais tão vívidos que até você mesmo acredita que já realizou alguma coisa.
Mas no final do dia, quando as palavras se dissipam no ar e o show termina, só uma coisa importa: o que você realmente fez. Existe uma diferença brutal entre ter uma ideia e executar uma ideia, entre sonhar com um império e construir um império, entre imaginar uma vida extraordinária e viver uma vida extraordinária. E essa diferença tem um nome: execução. Execução é onde os faladores se separam dos fazedores, onde os sonhadores se separam dos realizadores, onde os prometedores se separam dos entregadores. É o campo de batalha onde sua verdadeira natureza é revelada, onde suas reais capacidades são testadas, onde seu caráter é forjado no fogo da ação. Porque execução não é glamourosa, não é inspiradora no dia a dia, não gera likes nas redes sociais, é trabalho sujo, repetitivo, cansativo, é acordar cedo quando não quer. É continuar quando tudo parece estar dando errado. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém vai aplaudir, mesmo quando você mesmo não tem vontade. E é exatamente por isso que tão poucas pessoas executam de verdade. Porque é mais fácil falar sobre fazer do que realmente fazer. É mais confortável planejar eternamente do que começar a agir. É mais seguro sonhar com possibilidades do que enfrentar as dificuldades reais da implementação. Mas aqui está a verdade que vai mudar sua perspectiva para sempre. O mundo não se impressiona com suas intenções. O mundo não paga por suas ideias. O mundo não respeita seus planos. O mundo só reconhece uma coisa: resultados concretos, tangíveis, inegáveis. Quando você entrega algo real, algo que funciona, algo que adiciona valor, que resolve problemas, que melhora vidas, então você conquista algo que nenhuma palavra pode dar: credibilidade genuína, respeito verdadeiro, autoridade indiscutível. Pense em qualquer pessoa que você realmente admira. Alguma delas é conhecida pelo que prometeu ou pelo que entregou, pela quantidade de planos que fez ou pelo número de projetos que concluiu, pelas ideias que teve ou pelas realizações que alcançou. A resposta é óbvia. Admiramos realizadores, não faladores. Respeitamos quem constrói, não quem promete construir. Seguimos quem já provou que pode liderar através da ação, não quem diz que vai liderar no futuro. E aqui está o que muitas pessoas não entendem: resultados são autovalidação. Eles não precisam de explicação, de defesa, de justificativa. Eles falam por si mesmos. Eles silenciam críticas sem que você precise abrir a boca. Eles provam competência, sem que você precise listar qualificações. Quando você entrega resultados consistentes, algo mágico acontece. As mesmas pessoas que duvidavam dos seus planos começam a procurar seus conselhos. Os mesmos que zombavam das suas ambições começam a pedir parcerias. Os mesmos que plantavam dúvidas começam a plantar elogios. Porque resultados transformam percepções instantaneamente. Eles convertem céticos em crentes, críticos em admiradores, inimigos em aliados. Não através de argumentos ou persuasão, mas através de evidência pura e indiscutível. Mas para chegar aos resultados, você precisa atravessar o vale da execução. Precisa passar pelos dias em que nada parece funcionar, pelas noites em que você questiona se vale a pena, pelos momentos em que seria muito mais fácil desistir e inventar uma desculpa. E é precisamente nesses momentos que sua verdadeira força é revelada. Não na hora de sonhar, não na hora de planejar, não na hora de falar sobre o que vai fazer. Mas na hora de fazer, quando fazer, é a última coisa que você quer. Porque qualquer um pode começar. Milhões de pessoas começam projetos todos os dias. Mas quantas terminam? Quantas persistem quando a novidade passa? Quantas continuam quando o entusiasmo inicial se transforma no trabalho árduo da implementação?
Muito poucas. E é exatamente por isso que quem executa se destaca tanto. Não porque são mais inteligentes, mais talentosos ou mais sortudos, mas porque são mais disciplinados, mais persistentes, mais comprometidos com a entrega do que com a aparência. Execução é o seu passaporte para um mundo diferente. Um mundo onde você não precisa convencer ninguém do seu valor, porque seus resultados fazem isso por você. Um mundo onde você não precisa pedir respeito porque o ganhou através da entrega. Um mundo onde você não precisa provar sua capacidade porque já a demonstrou através da ação. Número 5. A disciplina dos grandes realizadores. Existe um padrão que se repete na vida de todos os grandes realizadores da história. Um padrão tão consistente que chega a ser previsível. Um comportamento que separa os verdadeiros gigantes dos meros pretendentes à grandeza. E esse padrão tem um nome: disciplina silenciosa. Grandes realizadores trabalham no escuro, não apenas literalmente, mas metaforicamente. Longe dos holofotes, longe da aprovação pública, longe da necessidade de validação externa. Eles entendem que a grandeza é forjada na solidão, na disciplina diária que ninguém vê, no compromisso com a excelência que não precisa de testemunhas. Enquanto as massas buscam atenção, eles buscam resultados. Enquanto outros querem ser vistos fazendo, eles simplesmente fazem. Enquanto a maioria desperdiça energia explicando seus planos, eles investem toda a sua energia na execução. Por quê? Porque eles descobriram um segredo fundamental. A atenção externa é uma distração mortal. Cada minuto gasto explicando o que você vai fazer é um minuto roubado do fazer. Cada grama de energia investida em convencer outros é energia que não foi investida em convencer a si mesmo através da ação. Pense nos grandes mestres da arte. Eles não anunciavam suas obras-primas antes de terminá-las. Não faziam campanha publicitária sobre o quadro que estavam pintando. Simplesmente se trancavam no estúdio e trabalhavam. Dia após dia, pincelada após pincelada, até que a obra estivesse completa. E só então a revelavam para o mundo. E quando faziam isso, o impacto era devastador. Não porque tinham avisado que algo grande estava chegando, mas precisamente porque não tinham avisado. A surpresa amplificava o poder da obra. A ausência de expectativa tornava a entrega ainda mais poderosa. Grandes empreendedores seguem o mesmo padrão. Eles não fazem coletivas de imprensa sobre ideias, não escrevem posts nas redes sociais sobre projetos em desenvolvimento, não organizam reuniões para anunciar intenções. Eles mergulham de cabeça no trabalho e só emergem quando têm algo concreto para mostrar. E aqui está algo que vai chocar você. Eles fazem isso não por modéstia, mas por estratégia. Eles sabem que trabalhar em silêncio oferece vantagens competitivas imensas. Primeiro, porque elimina distrações. Segundo, porque protege contra a sabotagem. Terceiro, porque concentra energia onde ela realmente importa. Quando você trabalha em silêncio, você se torna imune a opiniões não solicitadas. Você não precisa defender suas escolhas, justificar seus métodos ou explicar sua visão. Você simplesmente trabalha. E essa liberdade de não ter que dar satisfações para ninguém acelera seu progresso de forma exponencial. Além disso, o silêncio cria um ambiente de foco absoluto. Sem a pressão de expectativas externas, sem a necessidade de atualizações constantes, sem a distração de comentários e sugestões, você pode mergulhar completamente no trabalho. Pode entrar naquele estado de flow, onde horas passam como minutos e a produtividade atinge níveis extraordinários. Mas existe uma disciplina ainda mais profunda no comportamento dos grandes realizadores. Eles resistem à tentação do reconhecimento prematuro, porque reconhecimento prematuro é como droga, vícia.
E quanto mais você usa, mais precisa usar para sentir o mesmo efeito. Quando você busca validação constante para seu trabalho, você se torna dependente dessa validação para continuar. Você perde a capacidade de se motivar internamente. Você transforma sua capacidade de produzir em uma função da aprovação alheia. E isso é uma prisão disfarçada de liberdade. Grandes realizadores se libertam dessa dependência desenvolvendo sistemas internos de motivação. Eles encontram satisfação no processo, não apenas no resultado. Prazer no trabalho bem feito, não apenas no reconhecimento. Energia na busca pela excelência, não apenas na aprovação externa. E assim eles conseguem sustentar níveis de produtividade que parecem impossíveis para os outros, porque não dependem de fatores externos para manter sua motivação. Porque não desperdiçam energia em performances que não agregam valor ao resultado final. Porque entenderam que a verdadeira disciplina é fazer o que precisa ser feito independentemente de quem está olhando. Isso não significa que eles não valorizam reconhecimento. Significa que não dependem dele para funcionar. Reconhecimento, quando chega, é um bônus, não uma necessidade. É uma consequência natural do trabalho bem feito, não o objetivo principal do esforço. E quando finalmente revelam seus feitos para o mundo, o impacto é devastador precisamente porque ninguém esperava. Porque todos estavam ocupados falando enquanto eles estavam ocupados fazendo. Porque enquanto outros desperdiçavam energia em autopromoção, eles investiam tudo na criação de algo verdadeiramente extraordinário. Essa é a diferença entre profissionais e amadores. Amadores precisam de plateia para performar. Profissionais performam independentemente de plateia. Amadores trabalham para impressionar. Profissionais trabalham para entregar. Amadores buscam atenção. Profissionais buscam excelência. Número 6. A reação das pessoas ao sucesso alheio. Existe uma verdade sobre a natureza humana que poucos têm coragem de admitir abertamente, mas que você precisa entender se quiser navegar com sucesso pelo caminho da realização. A maioria das pessoas não quer que você vença. Elas podem não admitir isso nem para si mesmas, podem até acreditar sinceramente que torcem por você, mas no fundo, seu sucesso as incomoda profundamente. Por quê? Porque seu sucesso é um espelho que reflete o fracasso delas. Sua coragem de tentar expõe a covardia delas. Seu movimento em direção aos sonhos revela a estagnação delas. Sua recusa em aceitar a mediocridade questiona a escolha delas de se conformar com menos. E isso dói. Dói tanto que elas precisam encontrar uma forma de aliviar essa dor. E a forma mais fácil não é melhorar suas próprias vidas, mas tentar piorar a sua. Não é se motivar com seu exemplo, mas tentar desmotivá-lo com críticas. Não é buscar inspiração em sua jornada, mas plantar obstáculos no seu caminho. Você já percebeu como as pessoas reagem quando você anuncia um projeto ambicioso? Observe os rostos, escute os tons de voz, analise as palavras escolhidas. Raramente você verá entusiasmo genuíno. O que você vai ver são disfarces sofisticados de resistência, dúvida e até sabotagem. Que interessante. Mas você acha que tem tempo para isso? Parece arriscado. E se não der certo, por que não esperar um pouco mais? Fulano tentou algo parecido e não funcionou. Você tem certeza que está preparado? Cada pergunta é uma seta envenenada disparada contra sua motivação. Cada conselho é uma tentativa de fazer você questionar suas próprias capacidades. Cada preocupação é um esforço para transferir os medos deles para você. E o mais cruel é que elas fazem isso se escondendo atrás de uma máscara de cuidado. Estou dizendo isso porque me preocupo com você. É por seu próprio bem. Não quero que se decepcione, mas a realidade é muito mais sombria.
Elas estão dizendo isso porque não suportam a ideia de você conseguir algo que elas não tiveram coragem de tentar. Porque quando você vence, você prova que era possível. E se era possível para você, era possível para elas também. E se era possível para elas, então a única coisa que as impediu foi a própria escolha de não tentar. E essa constatação é insuportável. É mais confortável acreditar que o sucesso é sorte, que as oportunidades são para poucos escolhidos, que a grandeza é um privilégio de nascença. Porque assim elas podem continuar na zona de conforto sem se sentir culpadas. Podem manter suas vidas medíocres sem questionar suas escolhas. Mas quando alguém próximo a elas decide quebrar esse padrão, decide tentar algo grande, decide recusar a mediocridade como destino, toda essa estrutura mental entra em colapso. De repente, não é mais sobre sorte ou privilégio, é sobre escolha. E essa percepção o aterroriza. Por isso elas atacam. Não abertamente, claro. Elas são muito inteligentes para parecer invejosas ou maliciosas. Elas atacam através da preocupação, através do realismo. Através de conselhos úteis que são, na verdade, tentativas de mantê-lo no mesmo nível de mediocridade onde elas escolheram ficar. E aqui está o que você precisa entender. Isso não vai parar nunca. Não importa quantas vezes você prove que está certo. Não importa quantos resultados você apresente. Sempre haverá alguém tentando diminuir suas conquistas, questionar seus métodos, plantar dúvidas sobre seu futuro. Ah, mas foi sorte. Ele teve ajuda. O timing estava perfeito. Não vai durar. Vamos ver se consegue manter. Sempre uma desculpa. Sempre uma forma de minimizar sua vitória para não ter que confrontar a própria inação. Mas aqui está a parte libertadora. Quando você entende esse padrão, você se torna imune a ele. Quando você reconhece a origem dessas críticas, elas perdem todo o poder sobre você. Quando você compreende que a resistência externa é, na verdade, evidência de que você está no caminho certo, ela se transforma de obstáculo em combustível. Porque se as pessoas medíocres aprovassem completamente suas escolhas, isso seria um sinal de alarme. Significaria que você não está indo longe o suficiente, que não está sonhando grande o suficiente, que não está incomodando o status quo o suficiente. A resistência dos outros se torna sua bússola. O desconforto que você causa nas pessoas acomodadas se torna sua medida de progresso. A inveja disfarçada se torna a confirmação de que você está construindo algo verdadeiramente extraordinário. E quando você finalmente entrega resultados concretos, quando seus sonhos se materializam em conquistas tangíveis, algo mágico acontece. A mesma inveja que tentou sabotar seu crescimento se transforma em admiração forçada. As mesmas pessoas que plantaram dúvidas começam a pedir conselhos. Os mesmos que tentaram diminuir suas ambições começam a usar suas conquistas como referência. Porque resultados silenciam críticas de uma forma que palavras nunca conseguem. Porque sucesso real transforma inveja em respeito, resistência em admiração, sabotagem em súplica por orientação. Número 7. A diferença entre prometer e realizar. Vivemos em uma era de promessas vazias. Uma época em que falar substituiu fazer, onde anunciar se tornou mais importante que entregar, onde a aparência de sucesso vale mais que o sucesso real. E nesse cenário, a maioria das pessoas se tornou especialista em prometer e amadora em realizar. Mas aqui está uma verdade brutal que pode chocar você. O mundo não se importa com suas promessas. O mundo não paga por suas intenções. O mundo não constrói impérios baseado em potencial. O mundo reconhece, respeita e recompensa apenas uma coisa: resultados concretos, entregues no prazo, funcionando perfeitamente. Existe um abismo entre quem promete e quem entrega.
E esse abismo não é apenas uma diferença de competência, é uma diferença de caráter, de disciplina, de integridade pessoal. Porque prometer é fácil, conveniente, confortável. Realizar é difícil, custoso, transformador. Quando você promete, você ganha benefícios imediatos sem custos imediatos, ganha atenção sem trabalho, admiração sem conquista, expectativa sem entrega. É como receber os aplausos antes da performance, o pagamento antes do serviço, o reconhecimento antes da realização. E isso é viciante. Tão viciante que milhões de pessoas passam a vida inteira vivendo de promessas. Sempre planejando o próximo grande projeto, sempre anunciando a próxima grande mudança. Sempre explicando como a próxima oportunidade será diferente. Mas nunca entregando nada concreto. Elas se tornam profissionais da intenção e amadoras da execução. Mestres em planejar e iniciantes em implementar. Especialistas em sonhar e inexperientes em realizar. E assim passam anos, décadas, vidas inteiras prometendo uma grandeza que nunca se materializa. Por quê? Porque prometendo elas conseguem manter a ilusão de potencial, sem enfrentar o trabalho real da realização. Conseguem se sentir especiais, sem fazer nada especial. Conseguem alimentar o ego, sem nutrir o caráter. Mas realizadores funcionam diferente. Eles entenderam que existe apenas uma forma de ganhar credibilidade genuína, entregando consistentemente aquilo que comprometem. Apenas uma forma de construir reputação sólida, transformando palavras em ações, planos em resultados, sonhos em realidade tangível. E eles fazem isso não porque são mais inteligentes, mais talentosos ou mais sortudos. Fazem porque desenvolveram algo que a maioria não tem. A capacidade de trocar gratificação imediata por satisfação duradoura. A disciplina de trabalhar quando não querem. A coragem de continuar quando tudo parece estar dando errado. Porque realizar sempre envolve custos que prometer não envolve. Realizar exige tempo, energia, recursos, sacrifícios. Exige que você abra mão de prazeres imediatos em favor de objetivos de longo prazo. Exige que você enfrente dificuldades, supere obstáculos, persista através do fracasso. Realizar exige que você se torne uma pessoa diferente, porque não é possível alcançar resultados extraordinários mantendo hábitos ordinários. Não é possível construir uma vida excepcional com uma mentalidade comum. Não é possível entregar grandeza sem desenvolver grandeza interna. E aqui está o que separa definitivamente quem promete de quem entrega. Realizadores assumem responsabilidade total pelos resultados. Eles não fazem promessas que dependem de fatores externos. Não criam expectativas baseadas em circunstâncias ideais. Não estabelecem compromissos condicionais. Quando um realizador se compromete com algo, ele está se comprometendo com o resultado, independentemente dos obstáculos que encontrará pelo caminho. Ele sabe que problemas vão surgir, que imprevistos vão acontecer, que dificuldades vão aparecer. E mesmo assim se compromete, porque ele confia na própria capacidade de encontrar soluções, de superar desafios, de adaptar métodos sem abandonar objetivos. Já quem apenas promete sempre tem desculpas prontas, sempre tem fatores externos para culpar, sempre tem circunstâncias imprevistas para justificar a não entrega. Se não fosse pela crise, se tivesse tido mais tempo, se as pessoas tivessem colaborado, sempre uma razão para não assumir responsabilidade pelo quora. Fracasso. Mas talvez a diferença mais profunda seja esta. Prometedores trabalham para impressionar, realizadores trabalham para entregar. Prometedores fazem para parecer, realizadores fazem para ser. Prometedores buscam aprovação, realizadores buscam resultado. E isso muda tudo.
Porque quando você trabalha para impressionar, você está constantemente preocupado com a opinião alheia. Você adapta seu trabalho para agradar expectativas externas. Você sacrifica qualidade por aparência, substância por forma. Mas quando você trabalha para entregar, você se preocupa apenas com uma coisa: funciona ou não funciona? Resolve o problema ou não resolve? Adiciona valor ou não adiciona? E essa clareza de propósito elimina distrações, acelera decisões, melhora resultados. Realizadores entendem que no final das contas, apenas uma coisa importa: o que você realmente construiu, criou, desenvolveu, entregou. Não o que prometeu construir, não o que planejou criar, não o que sonhou entregar, o que realmente fez. E quando você se torna consistentemente alguém que entrega, algo extraordinário acontece. Você desenvolve uma reputação que nenhuma palavra pode criar e nenhuma crítica pode destruir. Uma reputação baseada em fatos, construída através de resultados, validada pela experiência real das pessoas que se beneficiaram do seu trabalho. Número 8. O valor estratégico da surpresa. Existe uma arma secreta que os grandes realizadores usam há milênios, mas que a era das redes sociais quase destruiu completamente. Uma estratégia tão poderosa que pode multiplicar o impacto de qualquer conquista, mas tão simples que a maioria das pessoas a ignora completamente. Essa arma é a surpresa. Pense no último filme que realmente te impactou. Foi aquele que você esperou ansiosamente por meses depois de ver milhares de trailers, ou foi aquele que você assistiu sem saber nada sobre a história? A resposta é óbvia. A surpresa amplifica o impacto exponencialmente. Quando você anuncia seus planos, você mata a surpresa. Quando você atualiza seu progresso constantemente, você dilui o impacto final. Quando você revela cada etapa do processo, você transforma uma revelação potencialmente devastadora em mais uma notícia previsível. Mas quando você trabalha em silêncio absoluto e aparece com resultados prontos, o efeito é devastador. As pessoas não estão preparadas, não têm defesas mentais construídas. Não têm explicações prontas para minimizar sua conquista. O impacto é direto, profundo, inesquecível. E aqui está algo que poucos percebem: a surpresa não beneficia apenas quem observa, beneficia principalmente quem executa. Porque quando você trabalha sabendo que ninguém está esperando resultados, você se liberta da pressão externa. Você pode experimentar, falhar, ajustar, melhorar, sem ter que dar satisfações para ninguém. Você pode tomar riscos que não tomaria se estivesse sendo observado. Pode tentar abordagens que pareceriam loucas se fossem expostas prematuramente. Pode perseguir a excelência absoluta sem se preocupar com expectativas alheias ou cronogramas externos. O silêncio cria um laboratório perfeito para a inovação. Um ambiente onde você pode quebrar regras sem ser censurado, onde pode falhar sem ser julgado, onde pode experimentar sem ser questionado. E é nesse ambiente que os verdadeiros avanços acontecem. Além disso, trabalhar em surpresa elimina completamente a possibilidade de sabotagem consciente ou inconsciente. Quando ninguém sabe o que você está fazendo, ninguém pode interferir, criticar, desencorajar ou roubar suas ideias. Você se torna imune a influências externas que poderiam desviar você do seu caminho. Mas existe um benefício ainda mais profundo. A surpresa força você a superar suas próprias limitações. Quando você sabe que terá que revelar um resultado inesperado, você automaticamente eleva seus padrões. Você não pode entregar algo medíocre e esperar causar impacto. Você é forçado a buscar a excelência. É como a diferença entre um mágico que explica o truque antes de fazer, e um que simplesmente faz aparecer um coelho na cartola sem aviso.
O primeiro pode até ser tecnicamente competente, mas não causa admiração. O segundo, mesmo com um truque simples, deixa a plateia boquiaberta. A surpresa transforma competência em magia, transforma resultados esperados em milagres, transforma esforço previsível em genialidade aparente. Não porque você fez algo fundamentalmente diferente, mas porque ninguém viu você fazendo. E isso cria um ciclo virtuoso poderoso. Quanto mais você surpreende positivamente, mais as pessoas passam a esperar coisas extraordinárias de você. Mas, como elas não sabem quando nem como essas coisas vão aparecer, cada nova entrega mantém o elemento surpresa intacto. Você se torna conhecido como alguém que sempre aparece com algo incrível do nada. Sua reputação se constrói não apenas na qualidade do que entrega, mas na imprevisibilidade da entrega. E essa imprevisibilidade gera antecipação, curiosidade, interesse constante. Pessoas começam a prestar atenção em você não porque sabem o que esperar, mas justamente porque não sabem. Você se torna uma fonte constante de surpresas positivas. E em um mundo saturado de previsibilidade, isso é extraordinariamente valioso. Mas talvez o benefício mais transformador seja este: trabalhar em surpresa força você a se surpreender primeiro. Para surpreender o mundo, você precisa primeiro superar suas próprias expectativas sobre o que é capaz de alcançar. Quando você sabe que terá que aparecer com algo que ninguém esperava, você automaticamente amplia seus limites. Você busca recursos internos que não sabia que tinha. Você desenvolve capacidades que permaneciam dormentes. Você se força a crescer além do que achava possível. E aí acontece algo mágico. Você descobre que é capaz de muito mais do que imaginava. Que seus limites eram, na maior parte, autoimpostos. Que sua capacidade real era muito superior às suas crenças sobre essa capacidade. Cada surpresa que você entrega para o mundo é, primeiro, uma surpresa que você entrega para si mesmo. Cada resultado inesperado que causa impacto externo é, antes, uma evidência interna de que você é mais poderoso do que pensava. E assim a surpresa se torna não apenas uma estratégia de impacto, mas um método de autodescoberta. Não apenas uma forma de impressionar outros, mas uma maneira de expandir sua própria identidade. Não apenas uma tática para ganhar reconhecimento, mas uma filosofia para alcançar grandeza. Número 9. Metáforas que reforçam a mensagem. Imagine uma semente. Pequena, aparentemente insignificante, guardando dentro de si o potencial para se tornar uma árvore gigantesca que pode viver por séculos e abrigar milhares de outras formas de vida. Mas para isso acontecer, essa semente precisa de uma coisa fundamental: escuridão. Ela precisa ser plantada na terra, coberta, protegida da luz direta dos ventos, das tempestades. Precisa de um ambiente controlado onde possa germinar em silêncio, criar raízes profundas, desenvolver estrutura interna antes de tentar romper a superfície. Se você escavar a terra para verificar o progresso, pode danificar raízes ainda frágeis. Se você expor a semente muito cedo à luz direta, ela pode morrer. Se você não respeitar o tempo natural de desenvolvimento, pode destruir todo o potencial de grandeza que estava ali esperando para se manifestar. Sua visão, seu sonho, seu projeto é exatamente como essa semente. Tem potencial ilimitado para se tornar algo extraordinário, mas apenas se você respeitar suas necessidades durante o período de gestação. Apenas se você der a ela o ambiente escuro, protegido, silencioso que precisa para crescer. Quando você expõe sua visão prematuramente, é como arrancar a semente da terra para mostrar para os outros. Pode parecer inofensivo, pode até gerar alguns comentários positivos,
Mas você acabou de danificar raízes que ainda não estavam prontas para a exposição. Você sacrificou o crescimento real por validação temporária. Agora, imagine uma águia. Majestosa, poderosa, nascida para dominar os céus. Você já viu uma águia anunciar que vai voar? Já ouviu uma águia explicar sua técnica de voo antes de decolar? Já presenciou uma águia pedindo permissão ou aprovação antes de lançar-se no ar? Claro que não. A águia simplesmente voa. Ela não avisa, não pede licença, não busca validação. Ela se lança do penhasco com confiança absoluta nas próprias asas, dominando os céus através de ação pura, não de palavras. E quando ela voa, todos param para observar. Não porque ela anunciou que voaria, mas precisamente porque não anunciou. A grandeza do voo fala por si mesma. A maestria em ação silencia qualquer necessidade de explicação. Você pode escolher ser a semente que é constantemente desenterrada para verificação ou aquela que cresce silenciosamente até se tornar uma floresta inteira. Pode escolher ser a águia que anuncia voos ou aquela que simplesmente domina os céus através da ação. Pense agora em um rio. Ele não faz barulho sobre seu destino. Não anuncia que vai chegar ao oceano. Não pede opinião sobre o melhor caminho. Simplesmente flui consistentemente, contornando obstáculos, criando seu próprio caminho quando necessário, persistindo através de qualquer resistência até alcançar seu destino inevitável. O rio não luta contra as pedras, as contorna ou as desgasta com paciência. Não se detém diante de penhascos, cria cachoeiras espetaculares. Não para quando encontra terra seca, a fertiliza e a transforma. E assim, silenciosamente, persistentemente, transforma paisagens inteiras. Sua jornada em direção aos seus objetivos deveria ser como esse rio, não anunciada, mas consistente, não explicada, mas inevitável, não defendida, mas imparável. Fluindo com determinação silenciosa até que sua chegada ao destino seja tão natural e poderosa quanto a chegada do rio ao mar. Considere uma chama. Quando nasce, é frágil, vulnerável, pode ser apagada pelo menor vento. Mas se você a proteger, se você alimentar com combustível adequado, se você der a ela o ambiente certo para crescer, essa pequena chama pode se tornar um incêndio capaz de transformar florestas inteiras. Mas, se você expor essa chama recém-nascida a todos os ventos, se você não proteger sua fragilidade inicial, ela morrerá antes de ter a chance de mostrar seu verdadeiro poder. A proteção inicial não é covardia, é sabedoria estratégica. Seus sonhos são essa chama inicial. Podem se tornar incêndios transformadores que iluminam não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Mas apenas se você proteger luz durante sua fase mais vulnerável. Apenas se você alimentar luz com ação constante em vez de desperdiçar energia em palavras que são como ventos que podem apagar luz. E finalmente pense em um diamante. Ele não nasce brilhante e valioso. Nasce como carbono comum, submetido a pressões imensas, temperaturas extremas, processos que duram milhões de anos, tudo acontecendo nas profundezas da Terra, longe de qualquer observador. Durante todo esse tempo de formação, ninguém sabe que ali está se criando algo de valor inestimável. Não há plateia para o processo. Não há reconhecimento pela transformação em andamento. Apenas pressão, temperatura, tempo e silêncio absoluto. E quando finalmente é descoberto e trazido à superfície, seu valor é indiscutível, sua beleza é inegável, sua raridade é evidente. Ninguém questiona seu valor porque o processo que o criou foi tão intenso, tão completo, tão transformador que o resultado fala por si mesmo. Você pode escolher ser carbono comum que permanece na superfície, visível mas comum,
ou pode aceitar mergulhar nas profundezas, suportar a pressão, trabalhar em silêncio absoluto até que sua transformação seja tão completa que, quando emergir, seu valor seja indiscutível e sua raridade seja evidente para todos. Essas metáforas não são apenas comparações poéticas, são mapas práticos para uma vida de realizações extraordinárias. Elas mostram que a grandeza sempre segue o mesmo padrão: gestação silenciosa, desenvolvimento protegido, crescimento através da ação, revelação através de resultados. A natureza inteira funciona assim. E você, sendo parte da natureza, pode escolher funcionar da mesma forma ou continuar lutando contra princípios universais que nunca mudaram e nunca mudarão. Agora mesmo, neste exato momento, você está diante da escolha mais importante da sua vida. Não amanhã, não na próxima semana, não quando se sentir mais preparado. Agora, você pode continuar sendo mais uma pessoa que fala sobre sonhos, ou pode se tornar alguém que constrói impérios em silêncio. Você pode continuar desperdiçando energia em palavras vazias, ou pode canalizar toda essa força para a ação transformadora. A diferença entre quem realiza e quem apenas promete não está no talento, não está na sorte, não está nas oportunidades. A diferença está numa decisão simples: trabalhar em silêncio até que os resultados gritem tão alto que ninguém possa ignorar. Luz. Você sabe o que precisa fazer. Sempre soube. O sonho está ali, esperando. O plano está claro na sua mente. A visão está pulsando no seu coração. Mas você continua esperando o momento perfeito, a aprovação certa, a garantia que nunca virá. Pare de esperar. Pare de explicar. Pare de pedir permissão para ser extraordinário. Comece hoje. Comece agora. Comece neste instante. Feche a boca. Abra o notebook. Pegue o telefone. Dê o primeiro passo. Dê o segundo. Continue andando até que sua caminhada se torne uma corrida, sua corrida se torne um voo, seu voo se torne uma revolução. Os grandes realizadores não esperaram. Eles começaram quando todos disseram que era impossível. Começaram quando não tinham recursos. Começaram quando não tinham experiência. Começaram porque entenderam uma verdade fundamental: o momento perfeito não existe, mas este momento é o único que você tem. Sua transformação não começa quando você se sentir pronto. Começa quando você decide estar pronto. Agora, não depois. Agora. Se você quer continuar essa jornada de transformação real, se você está pronto para se juntar àqueles que constroem em vez de apenas falar, não espere mais um segundo. Se inscreva neste canal agora e continue essa revolução silenciosa que vai mudar sua vida para sempre. O tempo de promessas acabou. O tempo de ação começou. Agora.